conhecem essa história? Todo mundo, quando se olha no espelho, que tá apertando aqui, tá apertando ali, acho que eu estou inchado. Mas peraí, tirou da onde que tá inchado? Você sabe por que a gente acaba retendo líquido? Hoje, o Dr. Roberto Navarro vai explicar absolutamente tudo. Bem-vindo, querido. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Sempre um prazer, Dr. Roberto. Lembrando, é nutrólogo e clínico geral. E hoje ele vai tirar todas essas dúvidas. Vamos tentar. Tá aí, ó. Inchaço. Conheça as suas causas e melhor, saiba quando você engorda e quando você está inchando, né, doutor Roberto? É uma dúvida muito frequente. Eu acho que é meio desesperador você acordar com um peso e terminar com outro. Isso acontece muito, a gente escuta muito em consultório. No final do dia eu estou com 1 quilo a mais, eu estou engordando. Isso é normal? Né? Não é frequente, mas não são todas, mas uma boa parte da população feminina sofre. Homens também, de uma maneira menos frequente, mas mais comum em mulheres. E nós vamos falar as causas, né, que podem estar ligadas aí a questões hormonais, mas e muitas vezes se confunde com ganho de peso em gordura, né? Engordar e ganhar gordura. Tá. Né? Ninguém em um dia está com 1, 2 quilos a mais porque engordou gordura. Não, provavelmente está ligada mais a líquidos corporais, a água corporal. Mas isso pode aumentar a balança? Pode, na balança. O desespero é subir na balança e perceber que deu alguns quilinhos a mais ou alguns dias do mês em que você percebe que está ficando com peso maior na balança ou a roupa que está apertando no final do dia. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho as principais causas, Carol. Vai mandando perguntinha que a gente vai colocar ao vivo, mas vamos abrir com um vídeo que a gente tem super bacana para a gente entender como é que é, né, essa circulação, como é que rola esse líquido no nosso que na organismo. verdade, Carol, o que acontece? A água que está dentro do corpo, ela está em vários compartimentos. Tem a água que está dentro das células, que a gente chama de água intracelular. Né? Aqui tem os vasos sanguíneos, ó, onde tem também o sangue, contém um componente em água, né? Que é o plasma, é uma parte aquosa. E muitas vezes a água que está circulando aí pelos vasos sanguíneos pode extravasar para fora dos vasos sanguíneos e começar a ir para dentro das células, que a gente chama de células intersticiais, que estão fora do vaso sanguíneo. Entendi. E isso vai fazendo com que haja um acúmulo de água fora dos vasos sanguíneos. Então, esse movimento da água dentro do corpo, saindo de dentro da célula, indo para fora, saindo do vaso sanguíneo, indo para o interstício, né, que é uma região fora dos vasos sanguíneos, que está mais ou menos nos órgãos, né, em vários tecidos corporais, é isso que incomoda, porque essa água, ela vai começar a comprometer o teu peso no final do dia, porque a água também pesa, ou vai se acumular em determinadas regiões que a gente específicas. Odeia, né? Exatamente. E é nesse... Doutor Roberto, sabe o que eu ia te perguntar, fazendo um parênteses dessa parte que você falou? Quando ela ultrapassa esse limite e ela acaba sendo estocada em outras regiões que não nas células, ela deixa de cumprir também, o que ela faz para o corpo, os benefícios. Ela acaba ficando meio nula ali. Nula, ela fica ocupando um espaço onde ela... Um pouquinho da água intersticial tem que existir porque existe um transporte de nutrientes entre as células, mas o excesso realmente, Carol, não tem fundamento nenhum. E é o que inclusive atrapalha, pode deixar aquele órgão com uma circulação sanguínea mais deficitária, porque tem dificuldade de passar por entre as células, então realmente só traz o incômodo, né? E isso pode sobrecarregar inclusive o sistema de drenagem do corpo, não é muito bacana não, realmente só traz prejuízo. Vamos então Vamos pensar nas causas, Carol. As causas. Primeira causa... Tentei selecionar pelo menos as mais frequentes, Carol. Acho que uma das causas mais frequentes inicialmente são as alterações hormonais. Vamos lá, primeira. As causas hormonais, Carol, porque são oscilações da água no corpo por um tempo curto, por exemplo, mulheres próximas do ciclo menstrual, elas costumam, por oscilação de hormônios específicos, aquele movimento de água começa a sair de dentro do vaso sanguíneo, ir para o interstício, e a mulher às vezes fica próxima de menstruar com a sensação de inchaço e aquele inchaço mais generalizado, Carol, parece que é o corpo inteiro. O anel, o sapato, é um inchaço global, não é só localizado. Não está só na perna, não está só na barriga, também o aumento do útero, próximo de menstruar, dá uma sensação de desconforto abdominal. Mas as causas hormonais, elas são pontuais. Elas geralmente passam depois que a mulher menstrua, acabou. E isso porque aumenta progesterona? Existe um aumento da progesterona em algumas mulheres de maneira muito
muito intensa e essa oscilação de água nessa fase pode fazer a mulher reter mais líquido e ficar mais inchada. E tem as causas de alterações da tireoide, o hipotireoidismo também pode levar a um inchaço, você começa a reter um pouco mais de líquido, mas são causas que tem que haver um diálogo entre o paciente e seu médico, porque são causas modificáveis, tratáveis. Né? Existe até a indicação, às vezes, de mulheres próximas do ciclo menstrual com muito inchaço, usar um diurético mesmo, verdadeiro, com orientação do ginecologista para casos extremos, onde não só o inchaço incomoda, mas muita dor na mama, desconforto, cefaleia por excesso de água, e isso pode ser aliviado também por um diurético. Agora, o que eu pensei, já como nutrólogo, vamos sim pensar no que eu posso fazer na alimentação, Carol. Principalmente para mulheres que estão próximas da menopausa. O maior vilão, da menopausa não, perdão, do ciclo menstrual, da TPM, é o sódio, o sal mesmo, né? O nosso sódio ou o nosso sal de cozinha. Diminuam mulheres a oferta de sódio próximo do ciclo menstrual. Isso dá uma diferença danada. Não só o saleiro da mesa, mas vamos pensar nos alimentos que são ricos em sódio. Aquelas sopinhas prontas, os caldos que preparam, né? Aqueles de cubinhos, muito sódio, sopas prontas, molho de soja. São embutidos, queijos muito processados, né? Queijos amarelos, tem muito sódio, os embutidos. Dá uma segurada. E o que pode valer a pena é um chazinho próximo do ciclo menstrual, um chazinho diurético, né? Esse aqui é do quê? Esse aqui é cavalinha, tá? Cavalinha. Na verdade, tem vários. Tem a cavalinha, um chá diurético, o hibisco, tem o dente de leão, né? Tem o cabelo de milho, mas assim, com orientação, né? Pergunta para algum profissional, pega a orientação com seu nutricionista, com seu médico, mas um chazinho pode ajudar a dar uma desinchadazinha. E em casos mais extremos, um diurético mesmo, isso em casos extremos, tá, mulher? Sem comprar por conta própria, porque diurético mal utilizado pode trazer grandes problemas. É importante dizer isso, né, doutor Roberto? Porque, claro, até para você ter a sua orientação de qual diurético você pode consumir, tem vários. Primeiro o médico tem que dizer, sim, você está retendo Primeiro, líquido. Saber se existe a indicação e qual seria o diurético. Está retendo. Exatamente, não é? A gente vai tentar adivinhar. Tem algum truque que a gente possa fazer para tentar descobrir? Aquele de apertar assim e ver se afunda? Porque o inchaço, quando ele é generalizado, o anel, a mão fica inchada, a quantidade de vezes você vai ao banheiro, às vezes até não é tanta, você não urina tanto, quer dizer, está retendo um pouco do que você está ingerindo de líquido, mas de apertar a perna, aparecer ali ficar um buraquinho, né? Aí é causa também que a gente vai falar circulatória, vamos falar disso também, eu acho que vale a pena. Então, perguntinha na tela agora, já mandaram, quero ver quem escreveu pra gente, que linda, Débora, um beijo. Endometriose e colite causam inchaço, então ela já está falando de um problema mais específico, né? Doutor Roberto é nutrólogo e clínico geral. Dá para falar. E tem, claro, a resposta. Se fosse só nutrólogo, eu diria até que a gente era um assunto que talvez não... Mas você sabe, Carol, todo nutrólogo tem que ser clínico. Tem que ser clínico, né? Nutrologia é uma área de atuação do clínico geral. Ele é uma especialidade que veio da clínica médica. Então, hoje, o próprio Conselho Federal de Medicina obriga que o médico recém-formado que queira ser nutrólogo faça primeiro 2 anos de residência em clínica médica. Se não for um clínico para ser nutrólogo, é complicado. Olha que interessante saber disso. Olha que bom você ter essa informação para você sempre poder escolher um profissional capacitado para poder chegar nos assuntos e, claro, abrir, né, gente? A gente abre um leque para poder ter a resposta, que cada um tem o seu mapa, né? Cada um tem o seu mapa, não dá para generalizar. Volto já um pouquinho. Vamos lá, Carol. Aliás, para responder essa pergunta, a gente já coloca a próxima causa que vai responder o que ela está em dúvida. Vamos lá, próxima causa. Que são as causas de inchaços abdominais, Carol. Aí é um pouquinho diferente, né? Causa número 2, então, causa na número tela. 2, são os inchaços abdominais. Vamos colocar aqui para vocês. E por que isso traz desconforto? Primeiro que no final do dia muitas pessoas falam que a calça nem aperta, nem abotoa, né? Tamanho, a sensação de inchaço. Aí existem causas que vão comprometer o tamanho do abdômen no final do dia. Entra aí qualquer tipo de intolerância alimentar. Então, eu posso ter uma má digestão da lactose, no final do dia ficar estufado porque não digiro bem. Eu posso ter má digestão de uma fibra, de um tipo de fibra, de alguns vegetais, que é a rafinose, presente no feijão, na couve, às vezes no brócolis, que se fala, eu como feijão, fico estufado. Então, existem as intolerâncias alimentares, Carol, e isso tem que ser avaliado individualmente. Nem todo mundo tem a mesma intolerância, mas as intolerâncias alimentares podem levar ao inchaço abdominal. Isso não é uma retenção de líquido.
líquido. Não, é um um tipo de inchaço na região específica do abdômen que também oscila até no peso. As pessoas retêm, porque formam muitos gases, às vezes não evacuam direito e acaba pesando um pouco mais na balança no final do dia, mas é uma causa local. Existem causas ginecológicas. Também a endometriose, que é um crescimento do endométrio fora do útero, pode trazer determinadas fases do ciclo menstrual, um desconforto muito grande abdominal. Algo para ser tratado com o ginecologista, né? Não vai ser o alimento aí que vai dar a diferença. Agora, nas intolerâncias alimentares, nas colites, então, existem inflamações no intestino de causas específicas, onde vai existir um inchaço no final do dia. Aí sim entra uma investigação mais criteriosa também, né? A gente investiga, pede exames, faz toda a avaliação tecnicamente falando e entra alimento aí para nos ajudar. Aí eu quis linkar um pouquinho do inchaço abdominal com o que os alimentos podem me proporcionar de bem-estar. Então, vamos lá. Coisa que a gente pode fazer? Existem para causas específicas, né? Então, por exemplo, intolerância alimentar é intolerância alimentar. Tem que descobrir o que você é intolerante para evitar, tá? Porque senão o inchaço vai te acompanhar para o resto da vida. Agora, existem pessoas que digerem com mais lentidão alguns alimentos. Então, tem um inchaço, às vezes, um desconforto depois das refeições ou no final do dia, por uma digestão não tão suficiente. Então, o que eu trouxe aqui? Alguns alimentos que possuem enzimas digestivas naturais. Então, por exemplo, o mamão tem uma enzimazinha chamada papaína. A papaína ajuda na digestão dos alimentos, principalmente das proteínas. Legal. No abacaxi existe a bromelaína, que é uma enzima digestiva que facilita a digestão também do alimento. Então, quem tem aquela sensação de que depois do café da manhã, ou depois do almoço, jantar, comeu uma carne ou um alimento um pouquinho mais pesado e está com aquela sensação de que o abdômen ficou inchado, ficou desconfortável, um abacaxizinho, uma fatia, um mamão no café da manhã, né? Os alimentos que contêm água também, eu trouxe aqui o melão e a melancia, também estimulam o rim a trabalhar melhor. Aí não seria uma causa de inchaço abdominal. Só coloquei aqui no mesmo momento para mostrar que os alimentos ricos em água estimulam o rim a trabalhar melhor. Muitas pessoas, por beberem menos água, o rim não trabalha tanto. Se entopem de sal e bebem pouca água. Isso também pode aumentar o extravasamento da água de dentro, que está dentro da célula, para o vaso sanguíneo. Aí você fica com uma circulação muito intensa de água dentro do vaso sanguíneo e dá uma sensação de inchaço terrível. E melão e melancia são dois alimentos interessantes. E um macete aqui, Carol, eu trouxe a ameixa preta. Ameixa preta. Eu fiz uma coisa aqui, não ficou muito bonito não, mas ela é muito eficiente. Eu estava tentando ver o que era isso aqui. Para quem tem tendência à constipação intestinal, que é uma das outras causas de inchaço abdominal, é você não ir no banheiro com tanta frequência. Quem é constipado vive reclamando que está com a barriga inchada. Né? Às vezes ganha até 1, 2 quilinhos na balança em 2, 3 dias por não ir no banheiro. Tá? Pelo menos 1 quilinho às vezes oscila. Na ameixa preta, existe um componente que tem um efeito laxativo suave. Não à toa a indústria farmacêutica utiliza, às vezes, alguns laxantes mais naturais, extraído da ameixa. Né? Interessante. Então, o que você faz? Antes de dormir à noite, pega um copo de água, pega umas 2 ou 3 ameixas preta mesmo, viu, gente? Aquelas que vendem a granel, é a ameixa preta desidratada. Abre, tira a semente e deixa ela aberta, umas 3 unidades, tá bom, num copo de água, que nem está aqui. Tá? E deixa a noite inteira. Quando você acordar no dia seguinte, você pode pegar essa água, tomar e ainda se quiser pode comer a ameixa, não tem problema. Isso pode ajudar muito a estimular a evacuação nas primeiras horas da manhã. Então, um macetezinho caseiro com alimentos que pode dar uma ajuda para quem passa o dia inteiro com dificuldade de ir ao banheiro, que é uma das causas de inchaço também. É bom ter tocado nesse assunto, doutor Roberto, o quanto a gente pode considerar normal que essa mulher, vamos falar assim, que as mulheres aqui sofrem um pouco mais com essa constipação, fiquem sem ir no banheiro? Na verdade, Carol, a medicina, ela classifica como constipação, não é propriamente o número de vezes que você vai ao banheiro. É quando você tem mudança na característica das fezes, onde elas ficam muito ressecadas, onde existe um esforço evacuatório muito intenso,
né? E você tem uma sensação, às vezes, que não evacuou por completo. Tá. Isso pode ocorrer mesmo indo no banheiro todo dia? Tecnicamente pode. Entendi. Tá? E tem pessoas que passam 2 dias sem ir ao banheiro, mas quando vão... É tudo normal? É tudo normal. E não tem a sensação de tanto desconforto. Entendi. Então, tem que ver qual é o caso individual de cada um. Mas o ideal é que a gente vá todo dia, né? Eu acho que é uma média, né, considerada saudável, diariamente a gente ir ao banheiro. Criança pode? Pode, tomar? a partir da idade que o pediatra libera. Tá. Eu acredito que a partir do 2º ano de vida já não tem nenhum problema. Lá, porque é uma ameixa, dificilmente vai ter uma grande contraindicação. Só a semente, né, gente? Grossinha que não vai deixar na boca da criança, né? Mas conversa com o seu pediatra sobre isso. A aguinha, gostei disso. Com a ameixa. E funciona. Vamos para mais uma causa, Carol? Vamos lá, causa na tela. Uma terceira causa até relativamente bem frequente, né? Que são as problemas circulatórios. Problemas circulatórios. Esse aí dá trabalho. Mulherada toda. E aí eu dividiria aí, Carol, em 2 momentos. Nós temos veias e artérias, tá? Nós temos circulatório, é complexo. Existem nosso coração bombeando sangue para o corpo inteiro, vai pelas artérias, depois cumpre a função de oxigenar os tecidos e volta o retorno desse sangue pelas veias, que leva o sangue até o coração de novo para começar todo o processo de novo. Existem 2 problemas aí, problemas venosos. Quem tem insuficiência venosa, pessoas que têm dificuldade do sangue retornar pelas veias. Óbvio, são causas a serem avaliadas pelo vascular, pelo angiologista, porque pode ser varizes internas, mas de qualquer forma. É aquele inchaço que ele é mais no final do dia e ele é mais em pernas, ele não é geral. Né? Falar, eu estou no final do dia todo inchado, minha mão inchada, provavelmente não é venoso o seu problema. Quando é venoso, geralmente é membro inferior, só perna. É aquele inchaço do final do dia, que a sandália aperta, que fica desconfortável. E detalhe, dá diferença às vezes na balança. Você pode ter meio quilo a mais no final do dia por o sangue não conseguir retornar com tanta eficiência, porque quando ele retorna, ele é bombeado depois para as artérias e a artéria manda para o rim filtra o excesso de água e elimina. Porque a gente bebe água o dia inteiro, né, Carol? Sim. Tem que se hidratar e alguma parte tem que sair. Né? E a insuficiência venosa pode dificultar esse retorno venoso e a diurese diminuir um pouquinho. Tem causas cardiológicas mais graves, que eu não vou entrar no mérito, porque são pessoas que têm insuficiência cardíaca congestiva. São pessoas com uma patologia do coração que não consegue bombear o sangue, todo retorno venoso fica prejudicado e são pessoas que têm até falta de ar para andar. Nesse caso, pode ser uma pessoa que aparentemente não tem nada. Não, nem todo inchaço de perna no final do dia é por causa cardiológica. Geralmente... Tem que conversar com o médico, óbvio, mas quando é só varizes, é um problema mais vascular. Para esses pacientes, a gente tem que orientar, levantar um pouco a perna, não ficar parado o dia inteiro na mesma posição, né? Tem que movimentar um pouquinho, levantar, massagear. Toda vez que a gente anda, a gente massageia as veias, né? Então, o retorno venoso facilita. São pessoas que nunca deveriam ficar sedentárias, estimular muito a drenagem através do músculo trabalhando a perna, esse retorno venoso melhora. Usar uma meia elástica, com orientação qual é a correta do seu vascular, mas são causas onde é mais uma atitude de atividade física, não ficar parado o dia inteiro, usar uma meia elástica, não vou dizer que vão ter alimentos tão específicos, tá? Nesse caso, nem tanto. Agora, existe o problema circulatório das artérias. Então, por exemplo, quando você está com a pressão mais alta, que você começa a ter hipertensão arterial, às vezes o paciente até começa a procurar o médico, ele começa a ter uma sensação de inchaço. Aí, por aumento da pressão dentro das artérias, existe um extravasamento do líquido que está dentro do vaso sanguíneo para o interstício. Então, você pode, às vezes, começar a ter um inchaço como manifestação de um início de hipertensão arterial. Olha! Então, aí dá para a gente dar uma dica de alimentos. Então quem tem pressão alta... Aí dá para a gente fazer alguma coisa sem sombra de dúvida. O que eu preciso? Quando é arterial, eu preciso facilitar a pressão dentro do vaso sanguíneo diminuir para o líquido não extravasar com tanta facilidade. Então, todo alimento que seja um vasodilatador arterial, ele pode facilitar esse processo da pressão não ficar tão alta dentro do vaso sanguíneo. Os alimentos que contêm nitrato, o nitrato é um vasodilatador natural e pode ajudar a diminuir a pressão arterial de quem é hipertenso. Não estou dizendo que substitua nenhum tratamento, tá, Carol? Estou dizendo que eles são facilitadores. E isso aqui é coisa que todos. Eu trouxe, olha, super simples, Carol. Os alimentos ricos em nitrato são desde a rúcula, o espinafre, a salsa, salsinha, o salsão. Temos aqui o alho poró, tem aspargos, temos o aipo, tem aqui o pepino, tem a cebola, o alho, alface,
alcachofra, Facinho. beterraba. São alimentos que contêm nitrato, então eles podem facilitar a pressão dentro do vaso sanguíneo diminuir e não extravasar tanto para o interstício e no final do dia não ficar tão inchado. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente vai fechar com mais um probleminha, a gente tem um minutinho, né, Mar? Para a gente concluir, na verdade, assim, até para eu... pegando um gancho que você comentou de atividade física, para quem tem problema circulatório. Supondo que uma pessoa fique inchada e o problema dela é o hormonal, como você citou no início, ou aquele que incha a parte abdominal por outros problemas, a atividade física em si, qualquer exercício, ele é benéfico para ninguém reter líquido, ele ajuda a gente eliminar líquido retido ou não? Sim, ajuda. Depende da atividade. Depende da atividade. A atividade física, na maioria das vezes, facilita a circulação sanguínea, o movimento da perna com os músculos faz com que o retorno de sangue pelas veias seja melhor. Então, por si só, quem tem tendência a inchar a perna no final do dia melhora muito com a atividade física. Na maioria das vezes é muito benéfico, de um modo global. A atividade física de hipertrofia, se eu começo a ficar forte demais, se eu começo a ter uma hipertrofia exagerada dos meus músculos, os músculos começam a comprimir a passagem de sangue pelos vasos sanguíneos arteriais que estão levando o sangue por um determinado órgão. Então, até dentro do próprio músculo. Então, não é tão raro, e aliás, aconteceu isso com o meu irmão, que começou a fazer há um tempo atrás musculação e a pressão dele começou a aumentar. A pressão arterial dele começou a ficar mais alta porque ele estava hipertrofiando muito. Aí, com a diminuição da hipertrofia, os vasos sanguíneos não são tão comprimidos, que a pressão aumenta quando o vaso sanguíneo não consegue relaxar. Precisa passar sangue e o vaso sanguíneo tem um elástico que relaxa, tem uma parede elástica. Se está comprimindo por fora, ele deixando relaxar, isso pode aumentar a pressão arterial, que é um problema também circulatório, que não seria interessante, mas são casos mais isolados. Suar, fiz exercício, nossa, suando muito. A gente fala assim, nossa, que vai correr com manga aqui, com não sei o quê, para suar muito. Isso não é eliminar líquido retido. Não, você transpira, óbvio, é um líquido que saiu de dentro de você, mas não quer dizer que você melhorou seu sistema circulatório por isso, não. Você só desidratou. Então, você tem que se reidratar depois, né? Pra gente fechar um minutinho. A última. Olha lá, na tela, última causa que o Dr. Roberto, então, selecionou. Efeitos colaterais de medicamentos. Quem é que não toma nada hoje? Existe essa possibilidade, Carol. Então, quem faz uso de cortisona, corticoide, não de uso curto, assim, alguns dias, por algum momento, alguma patologia, um quadro alérgico que você vai tirar ali da crise, pacientes que têm doenças que usam o corticoide por longa data. Algumas doenças autoimunes, aí tem causas específicas. E pílula anticoncepcional, doutor? Algumas podem reter, outras não, Carol. Isso é uma coisa que mudou muito. As primeiras pílulas, né, eram com níveis mais altos, né, uma dosagem mais alta de determinados hormônios. Hoje houve uma evolução já muito grande. A própria indústria hoje dá para o médico a opção de várias doses específicas, pílulas com dosagens mais baixas. Se você tiver um problema ovariano, que, por exemplo, ovário policístico, a mulher pode ganhar peso. Né? Se você corrige o ovário policístico com um tratamento específico, ela vai até diminuir peso. Então, não quer dizer que a pílula hoje seja todas que vão tomar. Não. Agora, corticoide e alguns remédios usados na psiquiatria, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos, também pode levar ao ganho de peso. Algo a ser debatido com o médico que está cuidando de você. Se estiver incomodando, você já está obesa ou não consegue emagrecer, que é um fator de risco para doenças, converse com o seu médico sobre o remédio que você está usando, que é uma das causas também de aumento de peso no final do dia. Grande aula de Dr. Roberto, viram? Aprendemos tudo. Então, aquela história de olhou no espelho e falou, tô retendo líquido. Calma. Primeiro pensa em uma dessas causas que o Dr. Roberto colocou aqui. Tente encontrar o que está acontecendo com você. Claro, procure um médico, saiba a opinião e use esses truquezinhos no dia a dia, que com certeza a gente vai se sentir muito melhor. Ninguém gosta de ficar inchado, né? Agora, para agradecer, Dr. Roberto, eu vou passar aqui um site para vocês, que é o www.nutrasaude na cozinha, o mesmo agora, seu e da Malu, né? Então, nutrasaudenacozinha.com.br. No Insta é @Roberto Navarro. Doutor Roberto, DR Roberto Navarro. DR abreviado, então, Roberto Navarro. Então, @doutor abreviado Roberto Navarro. Tudo junto. Lá você já encontra
vários textos, as pautas realizadas aqui no programa, sempre com uma aula, porque é isso que a gente precisa, né? De informação. Usar aí todo o conhecimento desses médicos, convidados maravilhosos para a gente aprender mais. Obrigada mais uma vez, Dr. Roberto. Sempre um prazer. Daqui 15 dias ele está aqui de novo. Escreva no nosso Insta qual a próxima pauta que você quer ver com o Dr. Roberto. Vamos lá. A gente conta tudo.